Hoje estamos aqui no 17º episódio do Pauta Jurídica e estamos aqui com um convidado super especial, o Gerson Cabral Neto, o conhecido Netão, Netinho. E aí, Neto, tudo bem com você? Maravilha, doutora Roberta, muito obrigado pelo convite. A todas as pessoas que estão nos assistindo, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Andréia, muito obrigado ao Carol por nos possibilitar, esse privilégio que é difundir um pouco mais sobre os nossos assuntos, sobre a nossa profissão e trazer, às vezes, para esse público tão seleto, tão especial, um maior entendimento sobre as questões do direito. Se puder correr um pouquinho atrás e usar a tecnologia, usar a ciência hoje, para que você seja pai mais cedo, no caso você que já está com a condição para poder ser pai, eu já tinha essa condição. Às vezes eu via lá uma pessoa que, um cliente, uma pessoa humilde, tinha lá 5 filhos, eu pensava assim, meu Deus, eu teria condição de ter esses 5. Sim. Eu queria só um. Só queria um. Só queria um. Sim. E eu tô com 28 anos, 29, 30, 31, e você fica pensando assim, gente, eu quero passar mais tempo com meu filho, Sim. E aí eu pensava assim, não, se eu fosse pai mais cedo, é mais tempo que eu quero passar com ele. Eu queria ter sido pai do meu filho com 19, igual eu fui. Filho do meu pai. Esse é um pai, eu vou passar mais tempo com meu filho. Gente. Ele é um menino adorável, ele é bacana. Ele é bacana, ele é um gordinho, maroto, engraçadinho. Então, assim, eu já fico pensando, tipo assim, nossa, quantas coisas nós ainda vamos fazer. Mas não quero acelerar nada, porque ele começou a andar, eu já tô com saudade dele engatinhando. Verdade então, é já essa. aproveita e manda um beijo pra ele, que vai ficar gravado isso aqui eternamente aí na nossa história. Muito, já vai ficar gravado aí. Ele é o Neto, né? Ele é o Neto. Neto? Ele é Márcio Neto. Ele tem o nome do papai, eu tenho o nome do meu avô, então nós somos 2 netos em casa. Olha, que Manda isso. Um beijo aqui também. Então, um beijo pra Márcio você. Neto. Você é um privilegiado, Papai te ama muito. Vai ficar gravado aí eternamente aí pra você no @CKTV Digital, lá no YouTube. É isso mesmo. Então é isso. Tá gravado. Agora vamos aí entrar nesse tema hoje que é muito interessante aí pra vocês. Quem não prova, não leva. Vamos lá, Netinho, Netão, Neto. Ó, gente, é muito interessante essa questão, Roberto. A gente vai evoluindo, E aí dentro do trabalho profissional de advogado, a gente vem se inserindo no mercado digital e, querendo ou não, a gente passa a contratar serviço de marketing, esse tipo de coisa. A gente acaba vivendo isso aí de forma mais real. Aí a gente fez uma chamadinha, Quem não prova, não leva. Mas isso aí só traduz a realidade, que hoje está cada dia mais difícil chegar a uma conclusão do processo sem uma prova. E por mais que todos os meios hoje nos facilitem a produção de provas, as pessoas não sabem utilizar essas provas ainda. Eu não sei se a gente está vivendo uma nova fase, mas hoje eu vou dar um exemplo bobo, mas é a realidade. Os jovens não sabem, por exemplo, usar um computador. Eles estão tão apegados ali no celular, Eles não sabem mais usar o Word. Então, assim, a gente está tendo que reestruturar isso aí. Então, por mais que você pense assim, como advogado, fala assim, nossa, hoje eu tenho 1000 formas de fazer prova. Eu tenho a internet, eu tenho o Instagram, eu tenho redes sociais, eu tenho celular, eu tenho gravador, eu tenho hoje um relógio que me grava. Mas as pessoas não sabem se utilizar dessas provas. E não sabendo utilizar essas provas, Roberto, torna-se cada vez mais difícil chegar a um resultado positivo no processo, porque as pessoas hoje elas têm uma noção do Dr. Google, Hoje a inteligência artificial responde às suas perguntas jurídicas, viu, Andréia? Responde às suas perguntas jurídicas de forma bem eficaz, inclusive. Mas as pessoas, elas sabem o seu direito. Mas para você chegar a esse direito, o que você tem que fazer? As pessoas só chegam no escritório e falam assim, porque eu vi na internet que eu tenho direito a tal coisa, então eu quero te contratar, doutor, para fazer isso, isso e isso. Não. Então, bacana, você já aprendeu. Ele vai no médico, hoje faz isso, vai na farmácia, se automedica, Sim. Hoje o Google faz isso, usando de forma parcimoniosa, moderada ali esses recursos, eu tenho certeza que é
benéfico para todos nós, é muito benéfico. Mas o problema é que a pessoa chega lá, ela sabe o direito dela. Mas o que ela vem fazendo para construir o direito? Aí que ela não sabe. Então é por isso. Quem não prova, não leva. Ingressa com uma ação, Roberto. E aí quando chega lá na frente, mas eu perdi, mas eu tinha tudo. Não, você não tinha nada. Você só tinha uma ideia. Mas a ideia precisa de usar os mecanismos corretos para chegar a um resultado positivo. Sim. Entendeu? Então, hoje nós vamos falar disso aí. Ótimo. Isso Bacana. aí é ótimo. É o que precisamos aí para poder esclarecer aí as pessoas, até se puder, como vai produzir essas provas aí para ajudar outras pessoas, né? A compartilhar esse conteúdo aí. Que forma que é, né? Por exemplo, print de WhatsApp. O que pode estar fazendo aí para produzir essas provas? Eu acho que isso aí poderia ajudar muitas pessoas, né? Levar esse conhecimento. Sem dúvida. Dentro da minha atuação, eu me especializei em processo civil e processo de trabalho. Na área de processo civil, eu sempre enveredei muito para a área de responsabilidade civil. Por quê? Porque eram ações com maiores ganhos, né? Mas, obviamente, ações com maiores ganhos, elas dependem de um trabalho maior, mais pesado, porque nem sempre o direito está ali, límpido e cristalino, né? Assim que os juízes gostam de ler, né? O direito está límpido e cristalino. Não, não está. Nem sempre. Né? E no processo do trabalho, você como advogada já atuou tantos anos, a gente já se conhece há tantos anos, inclusive, né, vamos falar assim, de trombar nos fóruns e de sentar nas salas da OAB para bater papo. Dentro desses dois ramos, eu vou me delimitar a eles, inclusive, certo. Porque... Não vai entrar, por exemplo, no criminal, Não né? vou, porque é o seguinte, nessa questão da prova de WhatsApp que você disse, a gente tem uma situação chamada cadeia de custódia, que é o quê? É basicamente um grupo de diretrizes que determinam o nascimento dessa prova e o descarte dessa prova e todos os requisitos durante essa cadeia para que essa prova seja considerada uma prova robusta e uma prova legítima a evidenciar o direito ali daquela parte. Dentro do processo penal, as provas, a produção de prova é totalmente diferente. Eu não sei fazer isso. Então, assim, eu não arrisco nem a palpitar. Eu tenho muita vergonha de passar vergonha. Entendeu? Olha pra você ver um professor, gente, vocês que gostam de seguir o Google aí. Não, professor falando, olha, eu não me arrisco. Então, tome cuidado nisso aí, olha aí. Mas eles utilizaram a cadeia de custódia no processo civil, no processo de trabalho. Que é o quê? As provas dentro do meio digital, sobretudo hoje, o seu exemplo, o WhatsApp, elas têm validade. Sem dúvida nenhuma. Se você for analisar pela inteligência artificial, for jogar lá pelo Google, você vai ver que as decisões mais recentes do STJ vão dizer que não. Certo? Mas por que não? Porque a gente costuma se apegar às manchetes e às vezes uma jurisprudência, né, de um caso que não pode ser aplicado ao seu. E aí a pessoa fala, nossa, não vale print WhatsApp. Claro que vale. Mas para que ele tenha validade, aquele print ali, você tem que preservar essa cadeia de forma que legitime sua prova. Então não adianta você ir lá e printar uma tela isolada. Não. O que eu faço e tenho tido êxito desde que eu usei isso aí como prova? Nossa, isso nós já estamos falando de 10 anos, pelo menos, de WhatsApp totalmente público, vamos colocar assim. Talvez quando há 12 anos atrás, quando começou o WhatsApp, 12, 13, eu não sei ao certo, nem todo mundo tivesse o aplicativo, um telefone bacana para fazer. Mas hoje a comunicação pelo WhatsApp, ela é, né, uma realidade. Mundo, né? Todo mundo hoje está no WhatsApp. Né? Então, assim, o que eu sempre fiz? Eu tomei sempre o cuidado de orientar os meus clientes, e até nas minhas demandas pessoais, eu printar a foto do contato, o número do contato, e eu fazer o print tela mais áudio. Tela mais áudio. Tela tem áudio, o áudio tem 30 segundos. Faz a tela, faz a menção, dispõe isso, aí é onde que eu falo da questão do jovem não saber usar o Word, disponha isso no Word, né, no seu aplicativo de texto aí, de forma que o juiz ele consiga ver o histórico. Né? No marketing eles usam a expressão storyboard, monte um storyboard daquilo ali. De modo que o juiz consiga perceber que aquilo que você está dizendo é verdade. Existe um indício. O artigo 369, eu até marco aqui a minha colinha, porque eu não consigo decorar direito, ele determina que você pode usar todos os meios legais, né, lícitos, morais, de prova. Então ninguém está impedindo.
você pode fazer também, né, aquele procedimento de ir ao cartório e fazer ata notarial daquela conversa. Só que isso custa. E quando a gente fala de provas para trabalhadores, por exemplo, como é que você pede uma pessoa, né, que já saiu, às vezes, sem receber suas verbas rescisórias, saiu sem receber suas férias, 13º, está ali pleiteando alguns adicionais, periculosidade, insalubridade, como é que você pede ela para dispor de recursos? André, para ela ir no cartório fazer isso aí. E o advogado, se ele ficar dispondo dos próprios recursos para ficar investindo nessas ações, eventualmente ele não vai conseguir se manter no mercado. A gente já depende, às vezes, de honorários a êxito. Então, o que a gente faz? A gente usa os meios gratuitos que a gente pode para indicar para o juiz que existe um indício. Certo? Então, no caso do WhatsApp, tem essa validade. Né? Você tem essa condição. Hoje nós temos utilização também de aplicativos, né, na rede, né, de internet. Nós temos, por exemplo, um aplicativo chamado Verifact, que você vai lá, insere, né, ele é totalmente intuitivo, você vai lá, insere essa conversa e ele valida para você utilizar como prova. É um pouco mais barato do que uma ata notarial. Mesmo assim, ainda tem custo. Né? Então, a gente precisa eliminar o máximo possível o custo na produção da prova, quando se trata, por exemplo, de trabalhador. No caso da empresa, é tranquilo a questão da prova. O empregador, ele produz a prova ali, necessária, o tempo todo. Ele não é obrigado a provar nada contra ele próprio, né? Mas as provas que ele precisa já estão produzidas dentro ali, né, da própria contratualidade. Então, assim, dentro dessa questão do WhatsApp, e aí onde eu digo WhatsApp, eu estou dizendo prints de qualquer rede social que possa ser rastreada depois. Entendeu? Então tem ali os números, e hoje a gente sabe disso. O próprio aplicativo do WhatsApp tem ali, né, uma opção onde você retira ali todo o backup das conversas, ele vem somente o texto. Mas tudo isso aí, eu sou um advogado que atua de forma bem chata. Tem advogados que fazem petições muito longas. Eu já fui mais novelesco que fazer petição, hoje eu não sou mais. Né? Aprendi a ser mais conciso ali nos meus pedidos. Mas eu sou um advogado que junta muito documento. Eu sou muito chato. Eu junto muito documento. Por quê? De alguma forma, você vincula o juiz a ter que ler todos aqueles documentos. E na medida que ele vai lendo, é como se fosse uma história, é como se fosse uma novela. Ele vai entendendo aquilo ali, ele começa a se interar, começa a se inserir naquilo ali. De repente, o juiz cria ali o seu convencimento. Então, quanto mais documentos eu puder juntar, eu junto. Eu junto dezenas. Eu já tive demandas próprias para... e de restituição de valor, mais dano moral contra essas grandes redes da internet aí, de lojas, porque não chegou o produto no dia dos... Advogado adora entrar com ação, né? Eu entro mesmo. E eu juntei lá, eu criei a minha história, certo? E para provar a minha história, eu juntei lá todos os prints dos e-mails que eu enviei, todas as ligações telefônicas, né? Hoje na internet tudo é prova. Né? E aí o que acontece? Você faz a ligação, você grava o horário, você pega o nome da atendente, você pega o número de protocolo. O número de protocolo mesmo, eles são obrigados. Você tem um número de protocolo, eles são obrigados, né? Mas nem sempre eles guardam. Mas aí fica por isso, salvo, mas eles são obrigados. Ali, mas aí você salvou ali, você deu ao juiz aquela condição. Printa a tela do celular mostrando que você ficou 28 minutos, desvio produtivo do tempo do consumidor. Né? Ficou ali 28 minutos, 30 minutos, 40 minutos conversando. Caiu a ligação, você ligou de novo. Então, vai guardando. As pessoas não guardam essas provas, né? É um presente. No meu caso, tive uma situação muito bacana, André. Eu entrei com uma ação contra uma grande rede. Não tinha chegado um produto que era o quê? Uma fazendinha. Para o meu sobrinho e afilhado. Ele adora a fazenda, ele adora esse mundo e ele era o menininho da fazenda. Ele tinha lá os cavalinhos, tudo, usava chapéu, ele andava de bota e fraldinha na casa dele. O meu irmão adorava isso aí, porque a gente gostava muito desse meio. E aí, o que eu fiz? Eu fui juntando todas as fotos dele. Eu devo ter juntado umas 3 dezenas de fotos no processo. E eu mostrava o seguinte, não chegou no dia do aniversário dele, que é em setembro. Olha que constrangimento. Não chegou no Natal. Nossa, aí piorou. Aí eu falava, esse é o menino, caro magistrado, esse é o menino que está aguardando ansiosamente a sua fazendinha. Né? Ele vive a fazendinha dele, não é um brinquedo comum. Mas eu juntei tanta foto, tanto documento, tanto print, no juizado especial eu tinha a impressão seguinte, o juiz olhou e falou assim, cara, é complicado isso aqui, né? Tem mais de 300
documentos, tem fotos, prints, tal, e-mails, áudios, tudo isso aí. Tudo. Como que eu ganhei? Ganhei pouco. Vamos considerar assim, o dano moral foi pequeno. Teve uma restituição de R$ 27,90 na época. E um dano moral em torno de R$ 2.000. Porque não mandaram a fazendinha. Né? Não mandaram a fazendinha, teve um dano moral de R$ 2.000, mais os R$ 27,90 que eu havia pago pelo presentinho. É muito pouco, parece, não é? Mas a mecânica da prova, ela funciona tanto para esse pequeno processo, tá? Como para um grande processo. Sim. Se você usa essa metodologia, né, você tem mais sucesso para poder produzir essas provas em qualquer processo. Essa análise que você faz ali, juntando todas as provas possíveis. Então é por isso que eu digo. Chegou lá no final, não consegui provar meu dano moral, não consegui provar que eu tentei o máximo possível, não consegui que eu tentei amigavelmente, que eu passei 3, 4 meses, eu não tenho prova nenhuma. É aquilo que eu digo, quem não prova, não leva. Né? Então, assim, a gente, para chegar a um resultado positivo, tem que fazer bem essa prova. Aí, diante disso, as pessoas têm muita dúvida da questão, por exemplo, do dano moral. O que é que você fala nessas situações? Hoje eu atendi um telefone, né, um cliente ligando para saber sobre uma questão de um acidente de trânsito. Eu achei interessante isso aí, me remeteu a isso aí. Ele me ligou e falou assim para mim que ele tinha sido abalroado, né, foi atingido por um caminhão de empresa e praticamente destruiu o carro. Esse carro está andando? Tá. Você está conseguindo dirigir? Sim. E eu atendo uma empresa de aplicativo de... Tipo, vamos usar o nome não, mas é um aplicativo de trânsito, né? Uhum. Não fazer propaganda e nem gerar responsabilidade. Né? Sim, Então eu atendo, cuidado com a prova. Atendo uma empresa dessa aí, e aí sempre que tem essas demandas pequenas ou grandes, tal, os próprios motoristas já me são enviados e aí eu atendi esse motorista. Ele foi atingido e aí eu perguntei para ele, tá, mas você se machucou? Não. Você teve que parar de trabalhar? Não. Mas arrebentou a traseira do meu carro. Você está trabalhando? Sim, estou, mas eu tenho que devolver o carro é alugado. Nossa. Mas tem uma responsabilidade. Aí a empresa, você procurou a empresa? O que a empresa falou? Não, a empresa falou que se eu quiser eu posso entrar na justiça e eles vão pagar só se for na justiça. Ele tem uma franquia, custa R$ 6.500, que é uma franquia completa de serviços da seguradora, não, da locadora de veículos. Ele tem uma empresa terceira que fica... E aí onde que eu quero chegar? Aí eu peguei e falei para ele, tudo bem, nós temos que então limitar aí qual que é a necessidade desse processo, dessa demanda sua, porque nós temos que ver se é mais interessante ingressar com a empresa ou se entrar contra a seguradora, a locadora quando eles te cobrarem, porque eles vão te cobrar isso aí. Né? Vai lá, faz a devolução, vamos pensar qual que é o melhor, vamos ler o seu contrato, que essa locação foi feita em outro estado, inclusive, é o Uberlândia. Aí, vamos ver como é que está essa locação aí. E vamos ver, você teve que parar de trabalhar? Essa é uma pergunta que eu fiz mais de uma vez, né? Para estabelecer o dano material ali, né? Se nós temos alguma cessação. E aí, ele falou, não, dano, eu não parei de trabalhar não, teve só o problema do carro. Eu falei, o problema do carro não é seu. O problema é da proprietária do carro, no caso a locadora. Então, quem vai receber isso é a locadora. Esse dano todo, se você tiver pago a franquia, você vai buscar um regresso contra essa empresa. Então, nós vamos ver o que vamos fazer. Aí ele pegou e falou assim para mim assim, mas é só esse dano material mesmo? É só o dano material que eu estou vendo aqui. Né? Se você tivesse se machucado, se você tivesse tido algum outro dano, você teria ali, às vezes, gerado um dano moral ou dano algum extrapatrimonial, como, por exemplo, dano estético, né? Um dano existencial. Aí ele falou assim, não teve dano moral não, porque ninguém falou mal de mim. Como assim, né? Porque ele entende que é dano O moral. que você entende? Ninguém afetou minha moral por causa desse acidente, não. Eu falei, não. Então onde que é essa questão, né? Uhum. Mais uma vez, Roberta, nós temos ferramentas disponíveis, o conhecimento disponível. E, olha só, é uma pessoa que trabalha com um aplicativo. Em tese, é uma pessoa que tem contato direto com a tecnologia. Mas ela não faz ideia do que é o dano moral. Né? Ela não faz ideia. Dano moral, quando eu busco provar o meu dano moral, eu costumo dizer que eu construo a prova. Construo. Construir é diferente, né, de forjar. Eu construo a minha prova.
A gente ouve muito hoje uma expressão chamada compliance, né? Advocacia preventiva e tudo mais. Então, eu ajudo o meu cliente, quando eu posso, a construir a prova de todos os lados. Apesar de eu trabalhar sempre, né, majoritariamente com o empregado e não com o empregador, eu tenho poucos empresários que são meus clientes, eu acho mais interessante trabalhar com empregados. Gosto de trabalhar com empregados, gosto do direito empregatista. Mas o que eu faço? Quando ele me procura antes, né, às vezes ali da dispensa, antes ali da demissão, e me convoca ali para pedir algum auxílio. Eu falo para ele, não, vamos organizar a sua situação. Não vai simplesmente sair. Do jeito que você está saindo agora, você dependendo de uma prova totalmente testemunhal. Está tendo um assédio moral, aquilo que a gente estava falando mais cedo, grandes lojas, grandes redes que obrigam, por exemplo, o empregado a fazer dancinha. Né? Isso por si próprio, esse ato por si próprio, ele já gera um dano moral? Nem sempre. Né? O assédio moral ele depende do ultrapassar do limite. Então, quando eu preciso provar um dano moral, quando eu posso, e sempre que posso eu faço isso, eu peço o meu cliente para vir construindo esse processo. Então, seu ambiente, então, como vai ter... Vamos usar a sua ferramenta? O senhor tem um gravador? Não. Mas o senhor tem um celular? Sim. O seu celular grava? Grava. Então, o senhor vai gravar para mim. O senhor está sendo humilhado? Sim. A senhora está sendo humilhada? Sim. A senhora está sendo assediada? Como que isso acontece? Normalmente, quando o pessoal sai para trabalhar, eu sou a pessoa que fica lá até 12h30. Então, fica um momento que fica só eu e o meu superior. E é nessa hora que ele vem com gracinha, não sei o que, ele fala assim, ó, deixa eu falar um negócio. A senhora vai ter que construir essa prova. Mas a gente é proibido de usar o celular. Ele fica trancado no escaninho. Entendi, bacana. Então, eu faço isso. Eu tenho aqui um gravador profissional. Ele é do tamanho de uma caixa de fósforo. A senhora vai levar ele no bolso. Na verdade, ele é do tamanho de uma caixinha de Trident daquela. A senhora pode levar. Ele capta 30 metros em volta da senhora. Já vem com... hoje, ele elimina ruído e tal. Vou pegar esse produto. Empresto ele para a senhora. Né? Tá aqui, pode levar. A senhora vai usar esse gravador e a senhora traz. Quando ela me traz isso aí que eu vou analisar se está havendo de fato um dano moral. Sim. Né? Porque hoje também as redes sociais elas acabam tornando as pessoas mais arredias, né? Alguns ficam mais hostis, outros polarizam a questão política e de repente a gente está ali brigando sem ter motivo para brigar. E aí eu vou analisar. Realmente houve assédio? Não teve assédio. Não, mas ele me deu uma ordem. Essa ordem é uma ordem normal, ela é uma ordem do superior. Às vezes a pessoa pensa que está passando por um constrangimento ali e não teve. Justamente. Se não teve ali, Roberto, essa preparação antes para provar o dano moral, ou não tem situações que já me demandam ali um dano moral que a gente chama de presumido, né, que é uma negativação indevida, que é um acidente de trabalho que já gerou ali uma deformação, que já gerou um dano estético, que já temos ali situações que já são pré-concebidas e de repente a gente já tem esse dano moral mais fácil, eu ainda tento ao máximo, né, dentro dessas últimas tratativas entre as partes, sendo no processo civil ou no processo do trabalho, fazer com que essas pessoas consigam produzir essa prova. De que modo? Essas conversas, gravações, aquilo que é permitido. Né? A gravação por um dos interlocutores, ela é permitida. Eu ia fazer essa pergunta agora. Não. O que acontece? Explica para nós sobre isso, porque as pessoas sempre perguntam o seguinte, mas doutora, gravar, eu posso gravar? Eu já vi falar que não posso gravar, que tem que ter uma autorização judicial. Explica para nós aí, para as pessoas que estão ouvindo, né? Isso aí é muito importante. Sem dúvida. Essa questão da prova, ela também gera essa dúvida. Sim. Tá? Mas uma coisa é fato, é direito. A gravação por um dos interlocutores, quando eu preciso, apesar de clandestina, é assim que ela é chamada na lei, apesar de clandestina, ela é uma gravação lícita. Ela é uma prova lícita. Certo? E lícito, gente... Lícito não quer dizer que é moral, lícito não quer dizer que é bonito, lícito quer dizer que é legítimo para produzir, né, um determinado efeito. Quer dizer que está dentro da lei. É legal gravar uma pessoa falando? Não é. Não é legal. Ninguém gosta de ser gravado, a pessoa às vezes está falando aquilo ali e tudo mais, mas é lícito. Então permite. A gravação por interlocutor. Se estamos em áreas públicas
e essa pessoa que está falando, ela não se importa em ser ouvida pelas demais, essa gravação também feita até na área pública também é lícita, utilizada de forma correta. Certo? O que não pode é o seguinte, essa gravação que foi feita sem o conhecimento dessas duas partes, ela pode ser impugnada, certo? Existe uma divergência jurisprudencial quanto a isso, mas ela pode ser impugnada. Quando eu trato nessa questão aqui profissional, eu estou tratando de provas que são produzidas por uma das partes. Essas provas produzidas por uma das partes, ou provas que são, né, de conhecimento das partes. Vamos tratar dessa forma aí. Vou dar um exemplo. Temos uma câmera aqui, existem anúncios, existe um contrato de trabalho determinando que o empregado vai ser fiscalizado dentro daquilo que a lei permite. Existe um contrato dizendo ali que nós vamos filmar você trabalhando. Depois o empregado chega e fala assim para mim assim, porque eu fui filmado trabalhando, fazendo alguma coisa. Não posso usar essa prova sua aí. E do mesmo jeito que eu sempre digo, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, eu vou lá mandar na empresa, é só pedir o juiz. A pessoa não fala isso, a pessoa fala assim, manda o juiz falar para a empresa, apresentar as câmeras. As câmeras têm prazo, elas expiram, né? É uma questão de segurança. A empresa não é obrigada a apresentar essas câmeras também, ela apresenta mil justificativas legais que simplesmente interrompem aí essa possibilidade. Mas quanto à gravação, tanto de áudio quanto de vídeo, feita por um dos interlocutores, mesmo que clandestina, ela tem validade. Essa que eu faço. E mesmo as tratativas pós-fim do contrato. A pessoa volta lá na empresa, conversar, fala, não, me dá uma chance, não sei o que. A pessoa fala, não, você não, claro que não vai ter chance, não. Você era incompetente. Não, então quer dizer que existia um tratamento hostil. Né? Eu levanto, pelo menos essa hipótese, eu levanto pelo menos esse indício, né, de que existe uma situação ali, né, de discriminação, de assédio, para que o juiz ele comece a entender que aquele caso que eu estou contando é uma verdade. Entendeu? Então, até a forma de falar também, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a gravação é uma ferramenta muito boa, muito utilizada. Mas igual esse caso que você está falando, a câmera está escondida. Só para as pessoas entenderem que um dos interlocutores, porque às vezes eles pensam assim, mas a câmera está escondida, ele não autorizou. Igual a câmera, assinou um contrato de trabalho e tinha a câmera ali, ele sabia. E nesse caso que a câmera está escondida? No caso da câmera escondida, sempre tem que informar que está tendo algum tipo de fiscalização. A empresa não, tem por exemplo, não, no caso de empresa independente. Eu estou aqui com você, eu imagino que vai acontecer uma situação, eu estou aqui com o meu celular, com a câmera escondida, eu escondi e estou gravando. Sem problema nenhum. Então é isso que as pessoas geralmente... Pode fazer, sem problema nenhum. É isso que eu estou dizendo. Um dos interlocutores pode utilizar essa prova sabendo, né, sabendo da sua utilização ali, tanto para áudio quanto para vídeo. Né? É importante, inclusive. A gente tem utilizado isso aí com muita eficácia. Né? E quando eu digo gravação, eu estou usando exemplos, eu estou limitando. Né? Nós temos sempre que abrir o leque, porque às vezes as pessoas não têm essa noção, mas outras situações também podem acontecer. O meu empregador me mandou uma mensagem me humilhando, aquela prova ali é uma gravação. O meu empregador, o meu, né, fornecedor, uma pessoa tanto na esfera civil quanto trabalhista, que me fez uma falta de educação, vamos chamar assim, que me esculhambou ali na internet, que me esculhambou ali por vídeo, que me esculhambou ali por ligação, e eu gravei. Eu não sou obrigado a falar assim, a sua ligação está sendo gravada, tá? Porque a pessoa, se ela souber que está sendo gravada, é óbvio que ela vai ter uma conduta diferente. E a gente precisa pegar a pessoa no ato falho. Né? A verdade que a gente faz é isso. Né? Você liga na empresa e fala assim, escuta aqui, eu preciso resolver essa questão, a empresa me forneceu um produto, esse produto veio com defeito, veio com vício, e vocês estão se recusando a me prestar esse serviço, me prestar esse esclarecimento, não sei o quê. Escuta aqui, se você quiser, você procura a justiça. Esse puro e simples ato, ele já gera dano moral, porque ele já te deixa angustiado. Você dispôs do seu recurso, comprou um bem, o bem veio com defeito, e você vai lá e apresenta isso aí para o juiz. O juiz vai entender que o juiz é gente, como a gente. Ganhando muito bem, mas é gente como a gente. É uma autoridade, mas é gente como a gente. Só essa diferença. Tem diferença, né? Eu falo isso aí. Mas ele também passa por engarrafamento, ele também passa por problema com a sua rede telefônica. Ele se vê naquela situação ali também, né? Manoel me ligando no meio da ligação, meu amor, eu te amo, não sei porque você está ligando, mas... eu vou explicar, eu vou abrir um parênteses, deu um bug aqui e eu tô gravando e depois eu vou editar e colocar, eu suspendi do YouTube. Tá bom. Eu vou avisar para ela.
Amor, tá tudo ok, a gente já tá sabendo aqui, tá? Que você está assistindo. Te amo. Nossa, meu amor, eu tô aprendendo aqui muitas coisas com a doutora Roberta e com o André. Já falamos. Falei que ele é doido como eu. Ela, aquela amiga, ela tava atendendo. Ela colocou, disse, o vídeo tá sem som. Eu chamei o Pedro, porque hoje o técnico fui eu, né? E deu um bug aqui. Não teve jeito. Aí eu tentei, eu disse, ó, vou gravar, depois eu corto essa fala. Não, bacana. Aí eu vou editar e vou publicar depois, viu? Bom, então, aquilo que eu estava dizendo. Quanto a essa questão, né, de apresentar essas provas aí, o juiz, ele é gente como a gente. Ele também compra itens na internet. Não que ele vá tomar partido por um dos lados, Sim. mas ele também é consumidor, certo? Inclusive, ele vê quando uma empresa age de forma legítima e quando o empregado, quando o fornecedor, quando o cliente age de forma legítima. Porque ele é consumidor também. Então ele sabe, peraí, você está entrando contra essa empresa é uma empresa tão boa, os produtos são bons, eles não... esse mimimi seu aí não gerou tanto pretendido. Certo? Do mesmo modo que como consumidor, quando acontece, ele fala assim, de novo, essa empresa, né? A gente tem no processo civil, a gente tem um instituto chamado Máximas da Experiência. Máximas da Experiência determina o seguinte, que o juiz, sendo sabedor do assunto e tendo liberdade no processo, desde que fundamentando a sua decisão, ele pode decidir praticamente sobre qualquer situação que for apresentada a ele, inclusive a gente tem isso como princípio constitucional, e a gente tem a máxima da experiência que determina o seguinte, que às vezes não tem a lei, às vezes não tem o regulamento, mas o juiz ele já tem experiência, porque ele já julgou dezenas, centenas de processos sobre aquele mesmo fim ali, ele já sabe disso, ele tem uma boa vivência, uma boa formação humanística, ele já conhece aquela realidade. Essas máximas da experiência, elas acabam sendo utilizadas na formação do conhecimento e na formação do entendimento do julgador. Então, o juiz que passa todos os dias pelo pedágio, enfrenta filas enormes, porque tem 10, 12 atendentes, mas só 2 estão atuando, e o juiz perde tempo, chega atrasado na sua audiência, né? E, de repente, um empregado que perdeu a assiduidade por causa de má gestão de um pedágio, ingressa com uma ação de dano moral, não estou dando ideia para ninguém fazer isso, mas acontece, né? O empregado chega atrasado ali, por quê? Porque tinha um congestionamento de 70 veículos. Por quê? Porque apesar de ter 6, 8, né, atendentes ali na praça de pedágio ali, só 2 estavam atendendo no horário comercial. E aí, de repente, o cara chega atrasado da empresa, perde a assiduidade, porque a empresa também não tem nada a ver com isso. E ele vai lá e ingressa com a ação. Aí o juiz, por acaso, também passa de vez em quando por esse pedágio e fala assim, brincadeira. Realmente, ele vai colocar isso na decisão mas dele. Mas ele vivenciou aquilo ali, ele tem essa experiência, certo? Ele é um consumidor em diversas situações. Então, assim, mostrando essa situação aí, o juiz, ele é como nós todos. Ele também vive situações cotidianas ali que acabam formando o entendimento dele, né? E a gente sabe que tem uma coisa interessante, e eu falo isso aí sem medo de ofender, tem juízes que são mais para um lado e juízes que são mais para o outro. A formação deles torna isso aí, apesar deles terem, né, evidentemente, que serem imparciais, a gente tem situações que formam um indivíduo que acabam tornando elas mais tendenciosas, né? E nós temos direito de recorrer, então acaba que acontece isso aí também. É como você disse, é gente como a gente, né? Nós como temos essa... Mas a gente tem juiz do trabalho, por exemplo, que era... Nós tivemos uma figura muito pitoresca aqui. Um juiz do trabalho que era filho de empregada doméstica, né? O pai, de primeiro, era lavrador, em segundo, era ausente, mãe difícil, né? Uma situação difícil para a mãe criar, criou com muito cuidado, muito trabalho, muito sofrimento, os irmãos todos se perderam na vida, parecendo a música lá, né, de Nossa Senhora Aparecida, mas assim, os irmãos, todos eles acabaram se tornando pessoas assim, trabalhadores braçais, subempregos, situações explorados e tudo mais. Aí o cara vai, né, com muita garra, muito trabalho, muito suor da mãe, vai lá, forma em direito, presta concurso e o cara se torna juiz.
Aí chega lá, um reclamante, né? Um reclamante, que é uma pessoa que sofre as mesmas explorações que o irmão dele sofreu a vida inteira. Uma demandante ali, uma reclamante que sofre as mesmas situações vivenciadas pela mãe dele, na formação dele e dos irmãos. Quando chega na decisão ali, quando a gente está desse lado de cá, na cadeira do advogado, com pouco tempo de decisão, a gente já olha e fala assim, veio um patronal, veio um empregatista. É né? verdade. Fatalmente a gente acaba assim. Isso também na esfera civil. Você tem ali um juiz, né, que de repente ele já vivenciou mais situações, ele já passou por isso, ele viu a dificuldade, foi nisso. É complicado, né? O cara vai para os juizados especiais, onde tem uma quantidade gigantesca de reclamações de consumidor. Aí ele pensa assim, eu nunca vivi isso, né? Diferente. Nossa, meu pai é empresário, vivia sendo processado, eu odeio. É isso mesmo. Totalmente a pessoa escolhe. Não que isso aí, né, é a questão internalizada, né? Então, assim, eu não tenho vergonha de dizer isso e nem, né, não falo isso para ofender nenhum julgador, mas isso até para nós. Nós trazemos essa formação, né, nas nossas vidas e fatalmente a gente acaba defendendo os nossos pares. Né? Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma familiaridade com o meio rural e eu tenho, né, essa paixão com isso, eu me formo em direito. Eu tenho vários clientes, trabalhadores rurais ou produtores rurais. Por quê? Porque eu adoro ser advogado de botina. Calçar minha botina, vestir a minha roupa, pôr minha calça jeans e ir para atender, fazer uma perícia. Eu me encontro naquele lugar. Se eu fui a vida inteira trabalhador e chega um trabalhador me contando a história, eu consigo, né, colocar no lugar dele, me coloco no lugar dele, isso é uma questão de empatia. E aí, de repente, eu falo assim, nossa, não, já passei por isso demais. Fica tranquilo, nós vamos resolver. Eu tenho uma amiga minha que é uma grande advogada, familiarista, trabalha, né, sobretudo aí na questão dos divórcios aí, que ela é uma mulher que tem muitas amigas. E aí, de repente, ela ouve histórias delas, todas ali, tal. E, de repente, ela é a ultra experiência em pessoa. Eu ainda brinquei, né? Assim, eu não tenho experiência com isso, mas eu tenho experiência com isso. Né? Eu não entendo de direito de família, de divórcio, mas eu já me divorciei. Inclusive, então, ele falou que o tema dele seria isso, né? Eu falei brincando, eu falei pra ela, né? E eu falei, ótimo, é um tema assim, que eu amo. Vamos sair do... Não, é porque ela, né, ela sempre divulga nas redes sociais. Sim. Eu sigo a André, eu sigo a Roberta há muito tempo. E aí eu brinco com ela, né? A advogada dos divórcios. Então, eles estão falando aí, gente, que eu sou a Santa Antônia descasamenteira. Santa Antônia dizem por aí, isso não, aí, eu gente. já acordo de manhã, bati o olho ali no Instagram ali, na hora que bate, já falou assim, sai desse relacionamento. Sai dessa vida, vamos ser felizes. Você acha que não é possível se divorciar com 3 filhos, 2 cachorros? De jeito nenhum. A minha família, nós somos 3 e todas 3 divorciadas e é assim. Bacana, que segue a vida. Não, a vida de divorciado, quebra tabus. Aí eu falo assim, desvio, eu vou sair da Roberta. Vou sair, senão eu vou passar por outro divórcio. Minha Roberta, senão vai outro divórcio. Então, a gente acaba passando por isso aí, né? Então, assim, essa experiência que a gente traz na nossa vida, ela ajuda a formar nosso caráter, né? E ela também ajuda a escolher as pessoas que a gente quer trabalhar. Não adianta, você não consegue vender aquilo que você não compra. Exato. Então, quando eu digo o seguinte, eu nunca consegui atuar em diversos ramos do direito que eu não acredito naquela tese, então eu não conseguiria vender o meu serviço. Porque imagina defender algo que você não acredita. É complicado. Em algum momento você falha. Mas aproveitando isso aí, que eu acho que tá passando por aqui todo mundo e tá batendo as ideias aí. Você acha que no decorrer do tempo a área escolhe a gente? Sem dúvida. Tá sendo Sem aí, dúvida. todo mundo tá batendo isso aí. A gente escolhe uma, tal, mas quando você vê, o trem vai mudando. Exato. Roberta, quando eu entrei na faculdade, uma missão, eu só pensava numa propósito. coisa. Dinheiro. Eu lembro de tomar uma bomba na minha primeira aula de processo, não, de direito civil. A minha coordenadora e professora de direito civil, ela veio e perguntou o que é justiça para você. Eu falei, a causa que eu ganhei. Você de onde eu tirei isso? A causa que eu ganhei. Eu tinha 1 ano de faculdade, de onde que eu tirei isso? No segundo semestre. Aí ela falou assim, não, você é um mercenário, você está no curso de direito só para ganhar dinheiro. Eu falei, senhora, não. Acabou. Eu tinha 17 anos, ela me reprovou.
Tudo que eu fiz depois eu errei. Aí eu lembro de contar isso pra mamãe, né, que também é advogada, pra quem não sabe disso. Obrigado, André. Eu lembro de contar isso pra mamãe, a mamãe falou assim, você falou isso pra ela? Eu conheço ela é uma justiceira. Ela é uma justiceira. Então, eu fui me construindo como profissional ali dentro do curso de Direito, pensando, como ganhar dinheiro? Vou ganhar dinheiro em que área? Qual área que dá dinheiro? Nossa, mas essa área é um saco. E não funciona assim. Não funciona. Tanto que hoje eu ainda estou me construindo como profissional, comecei uma pós-graduação no final do ano passado, já estou atendendo novos clientes. Eu só tenho uma dificuldade em me apresentar como especialista num tema que eu não domine. Então é por isso que eu ainda não soltei nas mídias, falei que minhas redes sociais estão em construção lá. Por quê? Temporariamente parada. Temporariamente parada porque é o seguinte... Mas qual que é seu arroba, aproveitando aí? Gerson Cabral Neto. Assim, Gerson Cabral Neto, tá lá no Instagram, Gerson Cabral Neto, a minha rede social tá lá, né? Porque tá com uma plaquinha escrita assim, manutenção. Porque mas ficam na fila que vai dar certo. O pessoal do marketing tá lá criando, né? A rede social tem que ficar bonita, ela tem que ficar chamativa, tem que ter engajamento. Vem aí novidades pra nós, então. Vem novidades, a gente tem que colocar... agora eu tenho microfone de lapela, essas coisas, tipo, comprar equipamento pra fazer isso aí, né? O homem do digital agora. Vamos pro digital, nós temos que ir pro digital. Apesar de ir pro digital, porque eu quero atingir uma área que normalmente tá nem aí pro digital, eles querem ir pro meio do mato. Então, assim, vem novidades por aí, né? É a área que eu tenho trabalhado muito. Mas é o que eu digo, eu evito dizer que eu sou especialista em algo que eu não domine, porque eu gosto de ter a resposta na ponta da língua. E principalmente, né, nessas questões aí. Então, eu me construí como profissional quando eu me formei. Vou dar um exemplo, isso aí não é segredo para ninguém, mas dentro do processo, dentro do direito, a gente entende que o direito tributário é o direito das grandes montas, né? Nossa, eu vou trabalhar com tributário, porque todo advogado tributarista é rico. A gente cria essas ideias, a gente cria esses romantismos aí na faculdade. E de repente fala assim, tributário, eu não entendo de tributário. Né? Eu não sei nada, eu não entendo, eu não consigo fazer conta de cabeça. Tributo é número, é taxa, é isso, é aquilo. Não, esses conceitos não me entram na cabeça, eu não quero isso para minha vida. Não dei conta. Né? Mas eu preciso ganhar dinheiro. Aí de repente você vai para uma área que realmente ganha dinheiro, mas você não aguenta a cobrança, a tensão, aquilo ali. Você trabalha com algo que não te traz felicidade. E aí de repente, com 10 anos de atuação, né? Vem a pandemia vem e ela te destrói, né? Ela te desconstrói totalmente como profissional. A gente teve que aprender a lidar com uma tela, isso aí me deprimiu demais da conta, porque eu sempre fui uma pessoa muito ostensiva, né? Tá ali andando, abraçando, conversando, rindo, de repente não tinha mais... Nós tivemos que nos reinventar, né? De repente, você foi pro digital, o digital é bacana, mas você ainda está aprendendo a lidar com uma tela. Eu fui professor durante a pandemia, 35 alunos online, mas nenhum assistindo a aula, falando sozinho por 4 horas, né? Então, dentro dessa reconstrução que você está dizendo, em algum momento uma área te encontra. Às vezes você está no limite ali do estresse, da ansiedade, da depressão, do burnout, ali de qualquer coisa. De repente você acha uma área que vem e te diz o seguinte, assim, essa área aqui, ela vai te dar a condição de criar seus filhos e você vai ser feliz atuando com ela. Algo que você ama. De repente você ama você tem um chamado, novamente. Né? Eu fui talvez ser chamado novamente para o direito com mais de 10 anos de atuação. Sim. Então, de repente, eu já não estava tão preocupado em grandes demandas, grandes montas, ou captar milhares de ações com pequenas, mas com grande volume de honorários, dadas as grandes quantidades de processos. Não, de repente eu começo a encontrar uma área que eu acredito, que eu gosto e que desde o início do atendimento até a conclusão do processo, eu gosto de estar naquele processo. Né? A gente vai se inserindo naquele... Então, com certeza, a área acaba nos escolhendo em algum momento. Né? Eu acho bonito você dizer isso aí, porque é verdade, é uma verdade, a gente acredita nessas verdades. Você era advogada, né? Eu lembro muito bem, com grande atuação no processo do trabalho. Eu lembro da gente fazer muita audiência, você estava sempre na Justiça do Trabalho, e de repente, né, você veio ali tentando, né, sair às vezes daquilo ali que talvez não estava trazendo ali
uma alegria, uma realização profissional, porque a gente se realiza não é só com dinheiro, a gente se realiza profissionalmente por ser uma referência. Né? Meu pai sempre diz isso. O que é um grande advogado? Às vezes é um cara que é bom de audiência, às vezes é um cara que entende muito do assunto, às vezes é um cara que ganha muito dinheiro. Cada um deles é um grande advogado num determinado conselho. E eu lembro, de repente, a doutora Roberta era uma grande advogada trabalhista. Né? E aí, de repente, ela foi se construindo, tal. De repente, né, seguindo, a gente trabalhou junto, fez parte da OAB junto, né? Quando ela era diretora, eu era presidente da Comissão de Advocacia Jovem. De repente, Roberta me surge num rompante de... né, Santa Antônia, nesse casamento. De repente ela surge e começa no digital durante a pandemia. Sim. Eu tô aqui, mude sua vida, faça isso. Eu sou coach de relacionamento saudável. Né? Não, peraí, não é só questão de uma questão jurídica. Não, seu casamento está uma porcaria. Então se divorcie para ser feliz. Não é só para eu resolver o seu problema jurídico. Você precisa viver. Você tá ótimo. Ótimo, muito bom. Ele tá falando direitinho. Mas é porque eu assisto ela falando. Né? Então, assim, eu me encontrei em algumas áreas, né, posteriormente, né, e venho trabalhando nisso aí, construindo isso aí. E eu acho assim, que a gente vai se tornando pessoas mais felizes, mais leves, né? E depois da pandemia a gente precisa disso aí. Sim. Né? Porque a gente não sabe quanto que vai ser o último dia, né? Infelizmente, a gente viu como é que pode ser rápido, né? A nossa passagem. Fez uma transformação muito grande dentro da gente. Eu acho que também veio assim para uma evolução dentro da gente mesmo, né? De questão de dar valor à vida, tantas outras coisas, né? Sim. Mas não foi fácil, a gente foi lá, né, para poder... No fundo do poço. Sim. Tantas pessoas aí, tantas pessoas queridas que a gente perdeu. Sim. E tal. Tem amigos meus que perderam praticamente 50% da família. Né? Eu tenho exemplos de amigos meus muito próximos que de 6 tios morreram 5. Foi bem trágico mesmo. Então, eu tenho uma amiga que perdeu o pai e a mãe no mesmo dia. Isso é muita crueldade, o acaso, né? Muita crueldade do acaso. Como dizia o sábio, a morte é um insulto, né? Então, assim, eu depois da pandemia, depois de ter passado por esses quadros, né? Como o operador do direito, ele passa muito por isso. Nós somos muito ansiosos, nós somos, né, muito pressionados. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, mas também é um objeto de tensão. Porque você tem umas dorzinhas assim? Assim, todos também se identificam também. A dor do estresse, né? A barriga de cortisol. Então, até as doenças dos advogados coincidem, meu Deus. Então, assim, a gente se esgota, né? E aí, antes de chegar, né, a síndrome do esgotamento no máximo ali, a gente começa a tentar descartar as coisas. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Mas, em compensação, no dia de folga, no seu sábado à noite ali, ó, assistindo um filme com a família e tal, esse telefone, na hora que ele liga e está escrito ali, cliente, aquilo ali te causa uma tensão. Você fala assim, será que ele está ligando porque tem uma necessidade ou será que ele está ligando por nada? Né? Eu respeito a privacidade, respeito a liberdade, mas será que está acontecendo comigo? E a pandemia, ela aflorou mais isso aí na gente, que a gente ficou numa situação mais complicada. Né? E aí eu venho tratando isso aí também, inclusive, né? Essas ferramentas sendo utilizadas. Hoje eu uso mais de um telefone, mensagens automáticas, atendimento por inteligência artificial. Mas para quê? Para tentar o máximo possível gerar o resultado ali para o meu cliente, né? Ele não se sentir, né, abandonado, né? O maior abandonado, ele não se sentir abandonado do mesmo jeito que ele não afeta ali a minha vida. Então, quando eu vejo a Roberta falando, sai do seu casamento, porque o seu casamento não é uma questão só patrimonial, não é uma questão só jurídica, é uma questão de saúde mental. Essa pessoa não vai aguentar ali, né? Em algum momento ela vai, né? Ela vai sucumbir. Ela tem que tomar a decisão da vida dela. Eu fico Deus a Deus, né? Que chegou a Roberta na vida dessa pessoa. Amém, Roberta. Olha, o nosso horário, né, tá aí já chegando. Vamos agradecer aí o nosso patrocinador, a Farm Farm. Você conhece a Farm Farm? Sou cliente da Farm Farm. Inclusive, eu posso contar uma historinha já para encerrar? Sim, pode. 5 segundinhos. Esse homem fala muito. Vamos lá, não, gente, porque eu adoro falar. E é por isso que eu senti tanta falta, né, durante a pandemia, de ver os amigos, de estar próximo, assim, como a gente está aqui, e conversar. Eu fico horas falando. Mas a Farm Farm, ela tem uma história muito bacana, que é o seguinte.
eu estava, né, na expectativa de ser pai, e aí o dia que a minha esposa pegou e me ligou e falou assim para mim assim, eu acho que eu estou grávida. Compra um teste para mim na farmácia? Compra. E eu e ela tinha brigado. Oh, meu Deus do céu. A gente tava bravo com o outro, a gente tava conversando, não. Aquele negócio, né? Dorme no sofá. E aí ela vira, pensa bem. E ela fala, vontade de ser pai e fala, estou grávida. E eu na dúvida, pensando, nossa senhora, minha esposa é quase 10 anos mais nova que eu, né? Eu pensava assim, meu Deus do céu, esse menino é chato demais, eu vou aguentar não. É muita diferença de idade. Eu tô num negócio, ela tá em outro, eu não sei, essa incompatibilidade, o que tá acontecendo, né? Tá, obrigado. Mas aí ela vai e fala assim, eu acho que eu estou grávida. Compra um teste na farmácia? Compra. Aí passei. Comprei um teste, cheguei lá e entreguei para ela. Daí a pouco, ela fez o teste. Não me falou nada. Ela falou assim, compra outro teste? Eu falei, compra. Aí eu voltei na farmácia, eu fui na Farm. Cheguei lá na Farm, o funcionário lá era o William. Né? Eu peguei e falei assim, William, dá um teste daquele mais caro. Me dá um teste daquele mais caro, que... vai fazer o reteste, vai fazer a prova dos 9 lá para saber se está grávida mesmo ou se não está mesmo, mas eu não sei qual foi o resultado não. Aí eu peguei e falei para ele assim, ele pegou e falou assim, você quer ser pai? Eu quero, cara, eu não tô tão bravo com a minha mulher. Aí ele pegou e falou para mim assim, então Léo, vai dar certo. Aí eu olhei para ele e falei assim, vai dar certo de eu não ser pai ou vai dar certo de eu ser pai? Não. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Ele só falou isso. Vai dar certo. Se é para ser pai ou se não é para ser pai, você só leva o William, né? Falou de jeito. Vai dar certo. Cheguei lá, ela fez o teste. E deu certo? Deu positivo, é o Márcio Neto. Então deu né? certo. Aí eu liguei e falei assim, William, você faz parte da minha vida. Foi o seu vai dar certo que estava faltando, né? Que estava faltando para vir o Márcio Neto. Então, assim, o Márcio Neto, ele tem isso aí, o teste... Né? Vai dar certo. Aí, ó, da Farm Farm. Da Farm Farm. Olha lá. aí, hein? Então, Denise, assim, Rodrigo, ó. Denise, Rodrigo, meus amigos queridos. Pois é. Ó, Neto, extrapolou aí nosso horário, mas eu quero que você aqui deixe uma mensagem final aqui para nós. O que você pode falar aí para nós, para contribuir e fazer esse fechamento aí para nós? Primeiro eu quero agradecer demais a oportunidade, tá? A oportunidade, inclusive, de quem está nos assistindo, essa paciência de assistir e tudo mais. Não é uma aula, é porque eu falo muito mesmo e acaba verdade. Né, a gente vai falando acelerado demais e de repente Nossa, não me é identifiquei. E aí, de repente, a pessoa acha que a gente está dando aula. Não é, porque a nossa intenção é de passar tudo que a gente pode, no máximo de informações e no mínimo tempo possível, mas é muito complicado. Então, eu sou muito acelerado para falar mesmo. A minha intenção é que as pessoas que precisam acessar a justiça, elas se lembrem o seguinte, apesar de existir o Dr. Google, apesar de existir a inteligência artificial, a má construção do processo ela pode gerar um resultado negativo e um resultado catastrófico no final do processo. Então, a escolha de um bom profissional ela é importantíssima e a escolha de um bom profissional se refere necessariamente a procurar um advogado. Procurar outro profissional que não atua, procurar uma pessoa que não tem prática naquilo ali, é sempre um prejuízo para a pessoa. Né? Sempre procure um advogado. Tomar a decisão de fazer acordo sem colocar ali as determinadas cláusulas, né, no seu determinado referendo ali que você está fazendo para resolver uma situação, aquilo ali é um problema. Então, sempre procure um advogado. Nunca tome a decisão de agir sem procurar um advogado antes e depois. Tem que se precaver, procura o advogado de forma preventiva. Se tem que resolver, né, procura o advogado, né, para resolver a sua situação. Então, assim, a gente busca tornar, né, mais efetiva a informação na cabeça das pessoas de que não tem como ela chegar a um resultado positivo na justiça sem um advogado. E quando eu digo isso, estou dizendo inclusive, por quê? Porque nós temos outras formas de acessar a justiça sem advogado. Né? Nós temos juiz postulante, a pessoa pode ir no justiça do trabalho, a pessoa pode ir no juizado especial e tal. Mas a questão é a seguinte, o resultado não vai ser. O resultado nem sempre vai ser o mesmo. Construir um processo com a inteligência artificial e o Google achando que o resultado vai ser satisfatório, nem sempre também não posso ser, né, não vamos absoluto, generalizar, né? Mas nem sempre vai chegar ali um resultado positivo. Essa questão que a gente disse no final, a área realmente encontra o profissional,
Mas vamos ampliar mais isso aí. Nem sempre, né, nem sempre se trata só de questão profissional. A verdade é o seguinte, que a gente trabalha para que a gente comece a sentir uma vida mais feliz, a gente busca a prosperidade financeira, obviamente, mas em algum momento a gente se encontra como ser humano, a gente quer ser feliz, a gente quer estar em paz, a gente quer viver em harmonia. E hoje eu ainda brinquei com um amigo meu, eu falei assim, eu não quero discordar de ninguém hoje, eu não quero discórdia, eu não quero, né, desentendimento com ninguém. Então a gente chega num ponto em que talvez, assim, além do profissional, a gente só está buscando, né, uma vida mais harmoniosa, com os amigos, com a família e tudo mais. E eu acho que, né, a área me encontrou, não foi a área que me encontrou não, viu, Roberto? Vou além. A felicidade é que me encontrou na minha vida profissional. Entendeu? Então, tipo assim, né, não é que eu tive sorte, né, mas a sorte me encontrou lá, né? Naquele momento ali, né? Então, assim, eu acho que é bem isso aí. A questão do casamento, a questão do divórcio, a área que você encontrou que te trouxe essa alegria, esse entusiasmo, a gente trabalhar entusiasmado, né, Andréia? A gente tá junto ali, participar, fazer as coisas e de repente aquilo ali não ser um fardo, porque se a sua profissão se tornou um fardo, a área que você trabalha se tornou um fardo, o seu casamento se tornou um fardo, tudo aquilo que se tornou fardo não nos torna melhores como seres humanos e nos torna, né, menos felizes. Eu acho que é isso aí que a gente tem que buscar. Eu acho que quando chega nesse ponto aí é porque a gente encontrou o nosso propósito de vida. Então nós estamos vivendo dentro dele. E ganhar por isso ainda, hein? Nossa, prazeroso, né? Maravilhoso. Mas é tão bom você ver que advogados quando falam o tanto que ama o direito, ama o que faz, o tanto que né, diferente, né? É muito bom, né? Eu amo muito a advocacia, eu amo o que faz. Adoro trabalhar, adoro estudar aquilo ali, mas de fato uma área que me traga prazer, né? A gente faz gostando ali, né? Prazeroso. Sem dúvida nenhuma, é muito mais vantajosa e não estou falando só de questão financeira. Neto, gratidão por você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Você é uma pessoa muito querida e, na verdade, é querida por todos na advocacia. Olha o sorrisão dele, gracinha. Ele é assim, né? Ele é uma pessoa muito, muito legal, muito astral. Tem uma energia muito boa. É uma pessoa... Eu gosto muito dessa questão da energia, né? É uma pessoa que... É muito bom, foi muito bom esse bate-papo aqui e que você volte outras vezes aqui, às vezes com outra pessoa também aqui. Você tá sempre Vai ser um prazer. Muito obrigado a todos, muito obrigado André, muito obrigado Carol. É sempre um prazer estar com vocês, né? Seja numa festa, seja, seja no podcast. E vamos encontrar mais. O legal é estar junto. Eu quero deixar o convite para ele vir com a Emanuele. O casal então, falando de direito. Ela também é advogada. A primeira entrevista que a Emanuele deu aqui em Tumbiara foi no programa do Carol. E eu fui com ela. Foi? Foi. Então pronto, foi já vamos convidar, já vai vir o casal então. Maravilha. Beijo pra vocês e até quarta-feira às 18 horas.